Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula. Essa é uma aula muito especial porque vai falar sobre a salvação, vai falar sobre a principal doutrina, né, que está ali exposta no livro de Romanos. E nós, para começarmos bem essa aula, é importante que a gente faça uma pequena revisão do capítulo anterior, até para a gente poder não perder a linha. Então vamos lá, eu fiz aqui nosso painel de início e agora uma pequena revisão. Primeiro, nós entendemos que Paulo vai nos apresentar algumas verdades incontestáveis. A primeira dela é que a lei é boa, a lei é perfeita, é a vontade de Deus, a qual os homens não cumprem porque eles estão ainda escravizados pelo pecado. Então é isso que Paulo vai dizer, mas a nossa natureza é escrava do pecado. Outra coisa que Paulo também vai frisar, o pecado em nossa natureza é tão dominador que toma a lei, que é boa, para ativar o desejo do pecado. Então, ninguém poderia cumprir a lei, porque até mesmo a exposição do pecado traz o desejo e a rebelião dentro da natureza humana. Vou dar um exemplo aqui rápido. Você disse para uma pessoa que ela pode comer de tudo, como estava lá, no Jardim do Éden, menos aquela árvore. Então, isso ativa, aguça uma curiosidade pelo não pode. Você diz uma criança, você pode comer de tudo, mas não coma isso, parece que você está dizendo para ela que aquilo ali é mais gostoso, é uma experiência muito mais vívida do que todas as outras coisas que ela pode fazer. Então, há dentro da natureza humana um desejo que é ativado pelo não poder, pela proibição. Então, Paulo está dizendo que a lei ela não consegue salvar, porque a lei acaba servindo como um ativador do próprio pecado, embora a lei seja boa. A lei não pode salvar, mas é útil para que toda boca esteja fechada. Então, o que a gente pode concluir com essa palavra de Paulo? De que a lei vai demonstrar como Deus está certo, como Deus é justo, por considerar todos os homens culpados. Então a lei vai nos mostrar como nós estamos distantes, destituídos dessa glória de Deus. Então todos os argumentos do homem, eles acabam fracassando diante do conhecimento da lei. Então a lei não pode salvar, mas a lei pode quebrar toda a argumentação humana, mostrando o quanto ele é culpável e o quanto ele é, na verdade, merecedor dessa punição ou da punição que a lei prescreve. Então, vamos lá, continuando aqui. Outra coisa, só a morte nos liberta da lei. Então, eu não sei se você consegue perceber, com o capítulo 7, Paulo parece estar falando do homem debaixo da lei e não debaixo da graça. E mesmo quando ele fala dele mesmo, como a sua experiência, o que eu desejo fazer eu não quero fazer, o que eu desejo fazer eu não consigo fazer, e as coisas que eu não gostaria de fazer acabo fazendo, não parece que é Paulo convertido, liberto do domínio do pecado. Parece Paulo falando dele quando está debaixo da lei e não debaixo da graça. E é assim que muitos teólogos pensam sobre o capítulo 7. Então, vamos lá. Só a morte nos liberta da lei. A morte nos permite fazer uma nova aliança, um novo casamento, e é como a gente aprendeu, Paulo dá um exemplo da mulher que vive sob o marido, a ordem do marido, a lei do marido, e quando ele morre, ela vai então se tornar livre para contrair um novo casamento. Nesse caso, não é o marido, a lei que morre. Nesse caso, quem morremos somos nós. E aí estamos mortos para aquele marido que é a lei, para casar com o noivo que é Jesus Cristo. Então, só para a gente lembrar do que a gente tratou aí no capítulo 7. Mesmo mortos, nascidos para uma nova vida, a permanência no corpo mortal nos faz sofrer com a presença do pecado. O que significa isso? Que embora estejamos em Cristo e embora desejemos viver uma vida de santidade, o fato de estarmos nesse corpo mortal, cheio de pulsões, ainda sofremos com a presença do pecado em nós
dos acidentes, porque o pecado não é mais um desejo do nosso coração, mas é um acidente de percurso, mas aí nos entristece muito continuar falhando. Bom, Paulo termina dizendo: miserável homem que sou, né? Colocando só o PowerPoint aí, miserável homem que sou, quem livrará do corpo dessa morte? E aí então, depois dessa declaração, ele vai entrar num novo patamar, num novo princípio, que é o princípio de alguém que agora experimenta a vida. Então vamos lá para esse PowerPoint, né? Que vai nos trazer o capítulo 8. Bom, a nova vida. Portanto, né, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aqui eu sublinhei, né, colori aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo que agora aqueles que andam em Cristo Jesus, eles não andam mais segundo a carne, eles andam segundo o Espírito, não é? Ou alguns podem ler e dizer assim: bom, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se é que eles andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas o mais fácil é entendermos que aqueles que foram comprados por Cristo já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo acabou de dizer no capítulo 7 que ele é escravo do pecado. Porque o que é o escravo? É aquele que não tem vontade própria. Aliás, ele tem vontade, mas ele não tem poder para organizar e reger a sua vida. Então, Paulo está dizendo que está sobre a escravidão do pecado no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, ele diz que foi livre do domínio do pecado. Não é isso que nós lemos aí? Vou voltar ao slide aqui, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então parece que Paulo, no capítulo 7, é um cara falando na perspectiva ou na visão de um homem sobre a lei, que é ele, mas o seu testemunho, quando estava debaixo da lei, ele não tinha domínio do pecado. Mas agora, ele diz que agora, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que ele recebeu em Cristo Jesus, o livrou do domínio do pecado. Então não é mais o mesmo Paulo do capítulo 7. Não é? O exemplo que ele dá no capítulo 7 não se encaixa no capítulo 8. Então, continuando aí, vamos lá para a nossa tela. A batalha pela liberdade. Bom, aí eu vou discorrer, né? Porque Paulo termina o capítulo 7 revelando, deixa eu colocar aqui a telinha aqui, revelando a frustração de qualquer homem que tenta cumprir a lei através da sua carne. Então, é o que nós vimos lá no capítulo 7. O cara está tentando, o cara quer. Ele lê a Bíblia, ele lê lá as Escrituras como um judeu, um cara debaixo da lei. E ele diz, bom, eu sei o que é certo, só que ele não tem poder contra a carne que está no controle, no domínio, porque ele também tenta cumprir a lei pela carne, né? A carne impede que o homem cumpra a lei, ainda que com o seu entendimento ele deseje. Então, importante que a gente entenda. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus teve que intervir, não é isso? Então Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então você vê que Deus teve, na verdade, que intervir, né? Deixa eu ler aqui a tela cheia, né? A carne foi vencida não apenas pela encarnação do Verbo que é Jesus, mas pela condenação e morte dele. A carne foi condenada em Cristo Jesus. E aí,
isso sugere uma nova mentalidade. Nós precisamos dessa nova mentalidade. Então vamos lá. Uma nova mentalidade. Eu vou ler esses versículos. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinação, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas não é sujeita à lei de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, Paulo está aqui falando que nós não temos condição nenhuma de agradar a Deus com a nossa própria carne, muito menos cumprir toda a lei, não é? Que isso agradaria a Deus com a força da nossa carne, porque a nossa carne está corrompida pelo pecado. Então, quando nós lemos a lei, quando nós começamos a entender a lei, na verdade, o pecado que habita em nós começa a desejar essas coisas que a lei diz que não é, né? Paulo vai dizer que nosso pecado é aguçado. Uma vez eu estava ouvindo um pregador falar que ele foi para uma cidade e quando ele chegou na cidade alugou um cinema para começar um evangelismo na cidade, mas era uma cidade extremamente católica e ele anunciava os cultos na rádio e ninguém vinha. Mas logo num domingo subjacente a isso, o padre da cidade, né, fez um alerta, olha, para os paroquianos lá, né, se vocês já ouviram aí falar desse pregador que alugou o cinema, que está convidando o povo, olha, vocês podem ir a qualquer lugar, mas não vão naquele cinema, por favor. E aí o pastor disse que na mesma semana aquele cinema estava lotado, né? A curiosidade aguçada pelo não pode acabou sendo uma propaganda melhor do que tudo aquilo que ele tinha tentado. Então, é da alma humana, do homem a teimosia, a curiosidade, o aguçamento feito pelo pecado da natureza humana. Então, carne não pode libertar a própria carne, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, vamos lá, continuando. Bom, tornar-se cristão implica em ser transferido de um reino dominado pela carne para o novo reino dominado pelo Espírito. Ele continua falando. E aqui eu usei o Colossenses, né, que é um versículo que eu gosto muito, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estamos debaixo de uma nova mentalidade, né? O mindset, bom, deixa para lá, é melhor não tentar, né? Uma mentalidade tem consequências eternas. A mente do homem pecador é morte, agora e para sempre, né? Mas a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Ou, como Paulo disse anteriormente, os crentes estão vivos para Deus. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Paulo está desenvolvendo, né, essa concepção da diferença do salvo para o não salvo. Parece que do capítulo 7 para o capítulo 8 ele está fazendo essa comparação. E se, aqui ele vai no versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará, vamos voltar aqui, isso, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, nós
recebemos vida, e aqui estão as evidências dos salvos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não é algo que nós podemos dizer assim, que pertence simplesmente ao fato de estarmos na igreja, que pertence ou que somos filhos de Deus pelo fato de termos sido batizados, ou que somos filhos de Deus porque levantamos a mão no altar, ou porque somos filhos de Deus porque nós frequentamos a igreja. Não, a evidência que somos salvos está aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, e não pela carne, são filhos de Deus. E aí, vamos lá, continuando, né, esse pensamento do apóstolo Paulo. O Espírito Santo não é apenas um instrumento para nos tornar filhos de Deus, embora ele convença o homem do pecado, convença o homem da justiça e do juízo de Deus, como está lá em João 16, 8 a 11. Né? Mas também torna-nos conscientes de que somos filhos de Deus. Você tem essa consciência? Pulsa dentro de você essa certeza de que você é um filho de Deus? Bom, os filhos de Deus têm prazer total na lei de Deus. Eles estão dispostos a sofrer para não perderem o privilégio dessa comunhão com Deus. E aí um versículo, né? O mesmo Espírito, deixa eu tirar aqui para a gente ler todo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós, testifica em nós, porque nós nos inclinamos a desejar as coisas espirituais e não as coisas da carne. E, gente, quando eu falo coisas da carne, não precisa se martirizar, não são coisas lícitas. Coisas da carne que nós falamos são inclinações da carne para o pecado, a soberba, a arrogância, a maldade, a idolatria, todas aquelas coisas que Paulo vai declarar lá em Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito, frutos da carne, essas inclinações, o pecado, né? A vaidade, o orgulho, a falsidade, a falta de perdão, são aquelas coisas que nós conhecemos como pecado, porque nem tudo que é lícito convém, é o que Paulo fala. Então nós precisamos entender que a nossa inclinação precisa ser uma inclinação para as coisas espirituais. Continuando aí a nossa tela, vamos lá. O novo olhar para a vida. Queria muito que você prestasse atenção, porque, querido, quando nós estamos focados na carne, no mundo, nós queremos ter sucesso, nós estamos... Não estou dizendo que ter sucesso é ruim, não estou dizendo que ter coisas boas na vida é ruim, mas quando o nosso foco só é nessa vida, Paulo diz que somos homens miseráveis, né? Principalmente diante das promessas que temos de eternidade na glorificação dos filhos de Deus. Então, nós começamos a olhar como filhos de Deus, e essa é uma das evidências, para a vida de uma forma diferente. Então, vamos lá. Os filhos de Deus aprendem a olhar os sofrimentos de outra forma. Se somos filhos de Deus, até mesmo o nosso sofrimento move nosso olhar para a glória que nos espera. Né? Para mim, olha o que Paulo diz aqui. Para mim, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, queridos, não estou dizendo que você não vai ficar preocupado, nervoso, às vezes ansioso, angustiado com os problemas que te massacram. Mas a verdade é que nós já não olhamos para as coisas nesse mundo como nós olharíamos se estivéssemos na carne, esperando somente pelas coisas nesse mundo. Nós já olhamos as coisas tentando aprender como, através delas, nós vamos ser transformados na imagem de Jesus, o Filho de Deus. Então, eu queria muito que você pudesse capturar isso, né? E pudesse ser mais resiliente com relação aos problemas dessa vida, porque eles não são para nos destruir.
Ou pelo menos, não é? Paulo vai dizer aqui mesmo em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem sempre é o bem que nós queremos. Às vezes é o bem que precisamos para nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Tá bom? Então, continuando aqui nessa exposição, vamos lá. A expectativa na glorificação. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, sofremos, suportamos sofrimento, para que também com ele sejamos glorificados. E aí, irmãos, nós temos aqui uma sequência muito interessante de expectativa da glorificação dos filhos de Deus. Pastor, glorificação, sim, faz parte daquela chamada corrente dourada da salvação. Deus conhece, Deus chama, Deus justifica, Deus glorifica, né? Pelo menos 4, porque ainda temos a santificação que ocorre enquanto nós estamos caminhando em direção a essa glorificação. Então, Paulo personifica aqui agora a natureza para dizer que desde a queda de Adão, ela foi submetida à vaidade dos homens. Ela geme na expectativa de voltar a ser livre. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que quando a criação foi feita por Deus, ela foi feita com um propósito completamente diferente do que ela tem vivido hoje. Hoje a natureza tem sido explorada pelo homem. Hoje ela está sujeita à vaidade. E a gente começa a entender isso quando Deus diz que por causa do pecado de Adão, ele teria que ganhar o pão dele com o suor do rosto, porque a terra já não lhe produziria como produzia antes. Então a terra foi também prejudicada pelo pecado. Não pelo pecado da natureza, com certeza, mas o pecado do homem fez com que a natureza fosse submetida à vaidade desse homem durante todo esse tempo. E essa natureza, como sendo Paulo vai personificar, vai dar a ela uma personalidade para dizer que essa natureza também espera, né? Ser livre. E quando ela vai ser livre? Quando os filhos de Deus voltarem ao comando de toda a terra. Então, vamos embora, vamos caminhar aí. E aí está o versículo 19, né, do capítulo 8, porque a ardente expectação, a expectativa, né, ardente da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora, não só a natureza geme, né, nós também vamos gemer, porque nós também aguardamos aí uma libertação completa, né? E não só a criação geme, mas nós mesmos que temos a primícia, os primeiros frutos e o penhor do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo está dizendo, a natureza geme, e nós também gememos, porque nós também sabemos que não somos desse mundo. Nós também sabemos que as coisas nesse mundo não são aquilo que está no coração de Deus. Então nós gememos na expectativa. Não é só gemer na dor, no sofrimento, da luta, eu estou cansado de viver nesse mundo. Pelo contrário, nós gememos na expectativa do que nos espera. Hebreus 12 vai dizer que Jesus, por aquilo que aguardava, por aquilo que havia sido prometido, suportou ignomínia, né? Suportou afronta, suportou os ataques que recebeu. Então, queridos, nós também esperamos, né? Nosso gemido não é de angústia, apenas pelas coisas que vivemos nesse mundo, das quais queremos ser livres, mas de anseio pelo futuro que nos aguarda. E olha aqui, né? Deixa eu tirar para a gente. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos,
o que não vemos, com paciência esperamos. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está nos contando aqui? Está dizendo que a nossa expectativa, ela não é nas coisas que estão nos cercando nos dias atuais. A nossa expectativa de livramento, de salvação, de libertação, não é nas coisas que estamos sofrendo. Paulo diz que, e com certeza lá os romanos, né, cristãos estavam diante de uma perseguição, diante de maus tratos, mas Paulo está dizendo que nós não gememos por causa desses maltratos, embora a gente queira também ser livre das coisas que nos afetam nessa terra. Mas o nosso maior gemido é que nós temos algo para experimentar, que nessa terra seria e será impossível, e nós gememos por essa expectativa. Então, continuando aí, vamos lá, seguindo. Propósito supremo. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É muito importante a gente entender isso aqui. Sem querer entrar em questões agora de predestinação, se Deus predestinou uns para serem salvos, outros para... Sem entrar nesse mérito, nós precisamos entender que tudo está girando em torno à vontade maior, supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é que nós sejamos conforme, lapidado, trabalhado, conformado, transformado à imagem de seu Filho. Por isso Paulo também vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que o que Paulo está dizendo é muito importante para nós. Deixa eu botar aqui a imagem maior. É muito importante para nós. Porque o que Paulo está dizendo é que, embora nós oremos por tantas coisas as quais nós desejamos nesse mundo, as quais nós queremos ser livres, né? Ou queremos experimentar, ou queremos nos livrar, tantas coisas que nós esperamos e que se veem nesse mundo. Acima de tudo isso, Deus está interessado na nossa transformação. E por que isso é importante? Porque você pode estar querendo o que não precisa, e o que precisa pode não estar querendo. Então, quando Paulo, aqui um exemplo, né? Quando Paulo vai falar para Pedro que Satanás, lá Lucas 22:31, que Satanás pediu para cirandar como trigo, né? Peneirar como trigo os discípulos, o Senhor Jesus não disse não. O Senhor Jesus disse que ia orar para que quando eles passassem por esse processo, pudessem se converter, falando isso principalmente para Simão Pedro. Então, por que Jesus não disse não para Satanás? Porque tem processos que são dolorosos, mas são necessários para o objetivo maior. E qual é o objetivo maior? Sermos trabalhados, esculpidos à imagem de Jesus. Continuemos aí, não é? Superando todas as circunstâncias, provas que permeiam nossas vidas diárias, o propósito divino reina. Somos predestinados por Deus para sermos moldados à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, queridos, é isso que é mais importante do que nos livrar de algumas provas. Estamos sendo esculpidos pelas muitas provas que passamos. E aí, o Espírito geme. O Espírito geme, porque Paulo vai falar que o Espírito geme por nós, porque é exatamente o que a gente acabou de tratar agora. Nós não sabemos orar. E as nossas fraquezas? Olha aqui, vamos ler. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos como havemos de pedir
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, olha, a natureza geme, a gente geme e o Espírito também geme. Mas por quê? Porque nós estamos pedindo coisas que são coisas que se veem, que são coisas que nos cercam, que são problemas que vivemos todos os dias. Então, o Espírito está orando, não vou dizer contrário à nossa oração, mas orando de forma superior, colocando o propósito de Deus de nos transformar acima das nossas necessidades temporais. Então, às vezes, você está pedindo para sair de uma prova lá, como Pedro foi cirandado junto com os outros apóstolos, e o Espírito Santo está orando por nós para a gente passar pela prova. Afinal, um dos textos mais magníficos diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. E aí a gente pode dizer, mas o Espírito Santo, por que foi levar Jesus para o deserto para ser tentado? Porque fazia parte de um processo superior à necessidade casual de Jesus, temporal de Jesus. Beleza? Eu espero que você esteja entendendo, mesmo que você não goste. Bom, embora a nossa natureza humana, deixa eu tirar aqui mais uma vez, embora a nossa natureza humana sempre, em nossa natureza humana sempre gemeremos para sairmos dos problemas de uma provação, mas o Espírito geme para que determinada prova cumpra o propósito para o qual a prova foi permitida. Não é isso? Então, os discípulos, nas provas, aqui eu estou colocando aqui para você até o versículo, nem sempre sabemos o que realmente precisamos, e aí eu coloquei o texto lá de Pedro e os discípulos na peneira de Satanás. Bom, o que quer dizer para o bem? Por que eu coloquei isso? Porque tem esse versículo aqui, que vai reforçar ainda mais o que Paulo está dizendo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, para o bem. Bom, talvez você tenha uma ideia do que é o melhor para você. E essa ideia que você tem não seja a mesma ideia, né, que Paulo está dizendo que Deus tem sobre o bem para você. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem? Sim, mas talvez não para o bem do seu livramento de uma dívida, talvez não para o bem do seu livramento de uma situação que você está vivendo no seu trabalho. Talvez o bem para você é que você continue naquela prova e você seja trabalhado, esculpido para sair dessa prova muito melhor do que você estava antes dela. Então, para o bem, e nem sempre o bem é aquilo que nós gostamos. E aí eu vou deixar aqui para você, né? O bem a que Paulo se refere não é o que muitos poderiam aceitar como processo preferido. O bem tem a ver com o destino divino, a imagem de Jesus em nós. E aí eu vou trazer aqui só uma referência. Deixa eu tirar aqui para você ver essa referência que eu vou deixar aqui para você. Qual é a referência? José não gostou de ser maltratado por seus irmãos, vendido como escravo e assim por diante. Mas, mais tarde, ele pôde confessar que Deus planejou isso para o bem. O bem era a sobrevivência de seu povo, né, da sua família que estava em Canaã. Então, isso é muito importante para a nossa consolação e pararmos de estar em crise. Porque sim, a gente ora e muitas orações não são respondidas. E por muitos motivos, né? Mas também nós podemos imaginar que dentro de toda essa conjectura, Deus vai estar sempre olhando para a nossa transformação e às vezes nem sempre o ouvir a palavra é o suficiente para nos tratar, ok? Bom, e aí agora a gente passa por um processo muito complexo, né? Que é a questão da segurança da salvação. Paulo descreve os 5 estágios do propósito
do propósito de salvação de Deus. Presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Então vamos lá, só ler, né, esse texto com muita calma. Porque os que dantes conheceu, né, tá falando de Deus, aqueles que ele conheceu antes, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que nós temos aqui? Todas as fases apresentadas aqui são impossíveis ao homem. Deus é o autor e consumador de cada fase. Ele que nos conhece antes do nosso nascimento, muito antes da fundação do mundo, ele já predestinou, não é? Para que nós fôssemos a imagem de Jesus. Aqueles que ele predestinou, ele chamou através do evangelho e da fé que ele mesmo deu, e esse ele justificou através do sacrifício de Jesus, e esse ele glorificará. Bom, essa é uma discussão muito longa, porque ela vai levar uma grande parte dos cristãos a confessarem que uma vez salvo, sempre salvo, porque afinal Deus conheceu desde o começo, Deus predestinou para que essas pessoas fossem a imagem, né? Porque senão a gente ia dizer assim, bom, então peraí, Deus está esperando para ver o resultado do trabalho que ele fez? Será que Deus ia jogar com acaso? Será que Deus, na sua onisciência, não sabe? Então, há muitas coisas para a gente pensar. Então, Deus conheceu de antemão, Deus predestinou, Deus justificou, Deus chamou, justificou e glorificou. Então, significa que está tudo pronto. Que Deus escreveu primeiro e depois Deus fez realizar. E é assim que muitos pensam. Outros vão pensar que Deus conheceu de antemão porque na sua onisciência ele já sabia os que iam aceitar ou não a Jesus. E isso é um pouco complicado, porque de qualquer maneira o mérito seria de alguns e de outros não. Quando Paulo diz assim, onde está a jactância, onde está o orgulho dos convertidos, se tudo foi Deus? Agora, Paulo não poderia dizer isso, porque o orgulho dos convertidos nós somos bons, desejamos Deus e os outros não desejaram. Então, também há muita controvérsia com relação a isso. Mas o importante é que a gente entenda que Deus está no controle de todas as coisas, porque essa é a maneira de pensar do apóstolo Paulo. O que Paulo pensa? Paulo pensa, olhando para ele mesmo, o seguinte: Deus me chamou, e ele vai dizer isso lá em Gálatas 1, 15, 16, ele vai dizer, Deus me chamou antes de eu nascer. Deus me preparou, permitiu que eu me tornasse tudo que eu me tornei, até um perseguidor da igreja, para depois me chamar no momento que ele quis, para fazer o que ele já tinha planejado. Então Paulo pensa isso. Paulo pensa em predestinação. Paulo pensa em soberania de Deus. Paulo pensa, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac e não Ismael, Deus escolheu Jacó e não Esaú, Deus escolheu Davi e não Saul. Bom, embora você possa dizer, então Deus já sabia que eles não iam ser bons. Bom, Paulo vai dizer, eles não tinham feito nada ainda e Deus já tinha escolhido. Então essa é uma maneira de pensar, mas outros também pensam de uma forma diferente. Deixa eu prosseguir aqui para você entender. Vamos lá. Eu coloquei, conheceu de antemão, a interpretação arminiana. Jacó Armínio, pensava exatamente isso. Dado que a interpretação comum de conhecer de antemão implica em saber de algo previamente, alguns, como Armínio, argumentam que Deus prevê quem acreditará e que, sob esse conhecimento, Deus chama eficazmente. No entanto, se Deus predestina pessoas que vão crer, logo
o fundamento da salvação está nas pessoas de bom coração, as quais são melhores que as demais, sendo assim, elas teriam do que se orgulhar. Acima de tudo, Paulo diz que a fé para a salvação é dom de Deus, também é o Espírito que convence. Bom, a interpretação calvinista, e eu estou botando essas duas mais vamos dizer assim, não é uma polarização, né? Há muitos desdobramentos entre esses dois teólogos. Calvino declara que a decisão é de Deus. Deus nos escolheu como escolheu Jacó e não Esaú. Nossa decisão por Cristo só aconteceu porque Deus decidiu primeiro, pois Deus que fez todos os arranjos para que estivéssemos aqui. A impossibilidade da perda da salvação. Para os que creem na impossibilidade da perda da salvação, muitos textos são essenciais, como João, você pode dar uma olhada, né? E também Filipenses 1,6, Tessalonicenses, 1 João, são textos que eu coloquei para você dar uma olhada. Há possibilidade de perda, e aí a gente tem, eu coloquei aqui, deixa eu falar aqui, e aí a gente tem vamos dizer assim, uma contraposição, porque nós temos um versículo dos mais polêmicos com relação à salvação, que parece contradizer o que Paulo está dizendo aqui, né? Se Paulo acredita que não há perda de salvação, porque os filhos de Deus já estão predestinados para a salvação, o autor da carta dos Hebreus vai deixar aqui uma situação para se discutir muito. Alguns vão chamar o que está escrito aqui em Hebreus de uma hipótese, vamos que, né? Alguém, depois de conhecer tudo isso, queira ser renovado, não é possível. Outros vão chamar só de um alerta radical, e alguns vão dizer, não, aqui está a prova de que é possível perder a salvação. Então eu vou colocar o texto para a gente ler, tá bom? Vamos lá. É impossível, ele começa assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Pois que aqueles que uma vez foram iluminados, né, receberam iluminação da palavra, os olhos foram abertos, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, falaram em línguas, foram batizados com o Espírito, provaram a boa palavra de Deus, né, estão sem nenhuma dúvida, e os poderes do mundo vindouro, ou seja, tiveram uma visão clara do que é e a glória que os espera, e caíram. Então, aqui né? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha e ignomínia como se estivesse o lançando na cruz. Então, bom, isso é possível? É possível que alguém, depois de experimentar todas essas coisas, ter consciência da salvação, despreze o Espírito Santo, blasfeme contra o Espírito Santo, cuspa em Jesus, né? Eu estou sendo um pouquinho assim, não sei, talvez, né? Mas é um desprezo, né? Despreze Jesus conscientemente. Paulo vai dizer que não, né? Uma vez salvo, essa pessoa nunca faria uma coisa como essa. E Hebreus está falando aqui, o autor, que se isso acontecesse, possivelmente, né? Ou seja, impossível seria restaurar uma pessoa como essa. E aí muitos vão dizer, tá vendo? Ó, é possível, mas eu pelo menos não acredito que alguém que tenha chegado a tão alto nível de consciência, de iluminação, de certeza absoluta, faça isso por vontade própria. Duas coisas, ou essa pessoa nunca foi iluminada de verdade, mas não é o que o autor está dizendo,
Ou então, a gente pode dizer, olha, é possível que alguém passe por todo esse processo e decida trair Jesus. E só pode haver um traidor se ela vai viver isso sem engano. Não é? A gente poderia dizer isso de Judas, que Judas foi iluminado, que Judas foi batizado com o Espírito Santo, que Judas experimentou tudo e depois, então, ele rejeitou Jesus? E se ele fez isso, por isso ele se matou? Então, são questões que os teólogos vão aí discutir, né? Talvez você esteja perguntando, e você, pastor, o que você acha? Bom, eu acho que se você experimentou todas essas coisas e tem uma relação com Jesus, pelo menos como eu entendo e como eu a absorvo, para mim, o mais impossível é voltar a ser o que era antes. A verdade, depois de 40 anos de convertido, eu nem sei, nem quero saber de como era antes. Então, assim, a minha experiência é que uma experiência profunda com Jesus, da qual não haja mais dúvida, eu acho difícil voltar a ser quem era antes. Mas, também não posso dizer para você que eu tenho absoluta certeza de que isso é impossível de acontecer. De toda forma, se você tem uma experiência com Jesus, o que está de pé, cuide-se para que não caia. Ok? Então, só para encerrar, Paulo então vai falar a respeito, voltando, o terrível perigo da apostasia. A razão pela qual o autor da carta aos Hebreus escreve esse texto é porque ele quer que esses cristãos, para quem ele está escrevendo, fracos, saiam da superficialidade e avancem para a maturidade. Hipotético ou não, o que ele está dizendo, ele apresenta o risco inacreditável da apostasia a qual está enfrentando, a qual eles estão enfrentando. Ser um cristão e jogar tudo isso fora requer frieza, desprezo por Jesus e tudo que experimentou. É o pecado de blasfêmia para com tudo que o Espírito Santo realizou. É impossível redimir alguém que conscientemente zomba das coisas que Deus preparou em sua grande misericórdia. Aí Paulo vai falar a respeito da impossibilidade. Talvez aqui ele vai dizer, é impossível Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Vamos lá. Não importa quão aterrorizante e poderosos sejam inimigos, ou que tipo de armas eles possuam contra nós, o propósito de Deus para nós é inabalável. Somos eleitos, isso é, amados de antemão. Se Deus não poupou seu próprio Filho, quem nos separará do amor de Cristo? 7 circunstâncias são citadas por Paulo: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então Paulo vai fazer aqui, eu não vou passar isso, eu não vou passar isso com você. É só você ler todas as impossibilidades externas. E aí, claro, você pode dizer, bom, isso não prova que aquilo que está lá em Hebreu é impossível. Não, aqui não, porque Paulo está dizendo que nada do lado de fora de você tem esse poder de mudar o que Deus designou, não é? Agora, o que Hebreu está falando é que você, depois de passar por todas as coisas, decida abandonar o Evangelho. Bom, eu espero que você tenha tomado posse da sua vida e salvação e que seu amor por Jesus seja renovado. E esse alerta de Hebreus, sirva para declarar para você mesmo que você que está de pé precisa cuidar da sua vida espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Uma aula intensa. Se você precisar, reveja novamente, porque vale a pena a gente conversar sobre isso. Deus te abençoe. Na próxima aula a gente prossegue aí aprofundando esse conhecimento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.